Olá, sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Eu estou com o intérprete de Libras, Bruno. Nós hoje vamos conversar sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, essa é mais uma temática que foi sugerida por vocês, professores do AE, mas eu gostaria de enfatizar que a nossa fala de hoje, a nossa conversa de hoje, vai se dirigir também para o público, para as mães, né? Não só para os professores da sala regular, os professores da sala de recursos, mas também para as mães. Então, a gente vai conceituar o que é esse transtorno, a gente vai conversar sobre as implicações pedagógicas no ambiente escolar, e aí a gente também vai trazer proposições de como trabalhar com esses estudantes no ambiente de aprendizagem escolar, assim como transformar o ambiente familiar, né, a casa do estudante, num ambiente de aprendizagem também. Então, vamos entender quais as características do funcionamento do estudante com TDAH. Por que é importante a gente entender como essa pessoa funciona, né? Desde a educação infantil até os estudantes que estão matriculados no EJA, por exemplo. A gente tem uma incidência de pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que varia entre 3% e 5%, né, da população regularmente matriculada nas escolas. Então, a gente precisa entender como é que essas pessoas funcionam para que a gente possa pensar em estratégias e proposições pedagógicas que sejam significativas para que elas possam se desenvolver no ambiente escolar. Então, o que é o TDAH? Né? Vamos primeiro entender o que é esse transtorno. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Um transtorno que compromete o sistema neurofuncional, é um transtorno do neurocomportamento. Então, quando a gente fala de desenvolvimento neurofuncional, a gente está falando de carências e evidências que estão relacionadas com o funcionamento cerebral. Então, são causas genéticas, é evidente que há uma desorganização no funcionamento biológico, né? Aparece na infância, se estende à fase adulta, então as características na infância são bastante evidentes e a gente precisa identificá-las para que a gente não confunda o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade para as crianças que fazem birra, para as crianças que estão com um comportamento caracterizado pela falta de limite, né? São coisas diferentes. Então, a gente vai conversar um pouquinho para que a gente identifique esse comportamento e para que a gente possa pensar em estratégias pedagógicas. Então, frequentemente, o TDAH acompanha a pessoa durante a vida inteira. Ele evidencia o transtorno na infância e esse transtorno segue durante a vida toda, durante todo o seu desempenho escolar e acadêmico. Então, vamos lá. Se a gente falou que é um transtorno que compromete o sistema neurofuncional, a gente entende que há um déficit de funcionamento, né, caracterizado pela desorganização comportamental. E nisso a gente tem envolvido dois hormônios importantes, noradrenalina e dopamina. Né? Onde começa esse percurso? No córtex pré-frontal, que é onde a gente capta as informações e essas informações são enviadas para o sistema límbico, naturalmente, que a gente tem a relação com a amígdala, né? Que vai liberar todos os outros hormônios que vão se comunicar com a noradrenalina e com a dopamina. E aí a gente tem o hipocampo, que tem a função de gravar e está diretamente ligado à memória, né? Como essas ações, o que foi captado pelo córtex fica gravado, né, no hipocampo e isso vai precipitar respostas comportamentais. Então, as respostas comportamentais no estudante com TDAH, elas se caracterizam pela falta de atenção, hiperatividade e impulsividade. É tanto que a gente tem o estudante com TDAH predominantemente desatento e a gente tem o estudante com TDAH que é impulsivo e agitado. Mas a gente vai falar bem direitinho sobre essas características ao longo das nossas conversas. Então, quando a gente fala, vamos voltar um pouquinho, só para a gente se situar. Quando a gente fala que a gente tem falta de atenção, hiperatividade e impulsividade, numa pessoa que está funcionando, num ambiente coletivo que é a escola, a gente precisa pensar em estratégias que façam essa pessoa ser inserida
participar, se desenvolva e aprenda. Então, a gente precisa trazer atividades que estejam relacionadas com estímulos que possam fazê-lo permanecer na atividade. Então, a gente tem todas as atividades lúdicas relacionadas com materiais concretos que são importantes nesse momento. Então, a gente tem jogo da memória, que é uma excelente atividade, um excelente recurso para que esse estudante possa ir exercitando todo o campo perceptivo. A gente tem as pinturas, onde eles expressam criatividade, manifestam envolvimento e não deixa de ser um treino de envolvimento, manutenção do foco. Então, a gente sabe que o estudante com TDAH, ele tem predominantemente 3 tipos básicos de presença. Então, ele é predominantemente hiperativo e impulsivo, né, que eu falei um pouquinho antes. Ele tem uma desatenção predominante, que é o que a gente chama de distrabilidade acentuada. E quando a gente fala de distrabilidade acentuada, a gente está falando também, para a gente lembrar, da importância que a gente precisa dar à configuração do ambiente. Porque aspectos podem de verdade fazer com que a manutenção do foco seja muito mais complicada para esse estudante que tem esse perfil, né? Então, o combinado, que é predominantemente desatento, né, e é hiperativo. Então, ele evidencia as 2 características. Então, o predominante hiperativo, né, o predominante desatento e o combinado que evidencia as 2 características. Por que eu estou explicando isso de uma forma tão didática, né? Como eu disse anteriormente, a gente hoje está conversando com os professores, que já estão familiarizados com esse tipo de informação, mas a gente hoje também está se dirigindo para as famílias. Por isso que a gente está indo nesse ritmo bem delimitado, para que as famílias possam de verdade fazer uma parceria com a gente, quando a gente pensa em estruturar uma prática para o estudante que tem TDAH. Então, trabalhar com argila, trabalhar com montagem de blocos, são atividades instigantes, né? As atividades de desafio, elas são bastante importantes para esse estudante que apresenta essas características típicas do TDAH. Então, as características de desatenção que ocorrem com maior frequência, e vocês vão perceber na rotina do dia a dia, tanto na sala de recursos quanto na sala regular, né, o aluno com muita frequência, ele deixa de prestar atenção nos detalhes. Né? É um olhar muito automático, onde as minúcias, os detalhes não são percebidos. Então, ele comete erros sistemáticos, frequentes, justamente porque ele não consegue se concentrar, ele não presta atenção nos detalhes, não tem atenção. Né? Essa dificuldade de manter a atenção, ela se enquadra de verdade em uma característica importante que a gente já falou lá no início, que é a manutenção do foco, a atenção sustentada. Então, a gente precisa promover atividades que sejam estimulantes e instigantes para que esse estudante se engaje na atividade, ele permaneça na atividade e ele conclua a atividade. Né? Então, também existe uma dificuldade de se concentrar muito grande. Então, contação de história, livros para colorir, são 2 atividades importantes, indispensáveis, né? Quando a gente trabalha com contação de história, além da gente estar desenvolvendo uma atividade de formação do leitor, para a formação do leitor, né? E aí a gente contempla a apropriação do sistema de escrita alfabética, a gente está dando um estímulo para que ele exercite a manutenção do foco, para que ele permaneça em uma atividade reflexiva. Livros para colorir também, exercício de manutenção do foco, e interação, integração ao que está sendo proposto. Então, eles sentem com muita frequência uma dificuldade de se organizar e planejar, por conta da impulsividade que a gente já falou. Então, eles adiam as tarefas, né, principalmente as tarefas que exigem um esforço mental maior, e as tarefas que exigem uma entrega por muito mais tempo. Eles perdem as coisas com muita frequência, não localizam o material, se desorganizam em relação à organização, né, da sua rotina mesmo na sala de aula. Eles distraem-se com muita facilidade e esquecem os compromissos. A gente vai ver mais lá na frente algumas estratégias que a gente pode utilizar tanto em casa quanto na escola para facilitar, né, essa dinâmica do estudante com TDAH. Então,
Quebra-cabeça é muito interessante, que a gente trabalha com manutenção do foco. As adivinhações também são importantes, porque esses estudantes gostam de ser desafiados, eles precisam desse motivo, né, para estarem inseridos nessa dinâmica de aprendizagem, que pode ser uma dinâmica prazerosa, de desafio, lúdica, a gente fazer essa interação com diferentes configurações de atividades pedagógicas. Então, as características de hiperatividade e impulsividade mais comuns, que a gente pode perceber em casa e que a gente precisa ficar atento na escola, né? Então, eles ficam mexendo de forma sistemática, frequente, de forma regular, mexendo em algumas partes do corpo. Com muita frequência, a gente percebe esse mexido nas mãos, né? Balançar as pernas enquanto estão sentados, levantar a cadeira nas situações em que eles deveriam estar sentados. Então, é uma agitação, né, no próprio corpo, nessa organização corporal, que repercute na sua organização cognitiva. Dificuldade para esperar a sua vez. Né? Então, perceba, quando a gente fala nas dificuldades para esperar a sua vez, a gente está pensando que tipo de atividade facilitaria, né, essa participação, esse engajamento desse estudante. Os jogos e as brincadeiras são recursos e são estratégias importantes para eles. Eles interrompem, né, os outros o tempo todo. A fala dos outros, o que as pessoas estão fazendo, eles não percebem, né, que existe uma dinâmica para que as coisas funcionem de forma agradável e que flua para todos. Então, eles interrompem de verdade. Então, interrompem a conversa, interrompem as atividades que as pessoas estão desenvolvendo próximas a eles. Então, o jogo do morto-vivo é uma estratégia importante para que se possa fazer, né? As brincadeiras, onde essa exacerbação comportamental possa ser colocada para fora. Então, morto-vivo, então é uma forma dele se expressar, é uma forma de brincar, é uma forma dessa energia comportamental ser colocada para fora, para que depois, ao longo do tempo pedagógico, você possa desenvolver outras atividades onde não exija, onde não seja necessário esse movimento corporal. Então, correr, subir nas coisas é uma característica evidente, né, neles, um comportamento evidente. Eles têm dificuldade de permanecer calmos, de permanecer brincando, seguindo regras e seguindo orientações, falam demais no momento onde a escuta é importante, e isso é uma habilidade da escuta é importante para que a gente pense no processo de aprendizagem, né? Então, o estudante que fala demais, que não ouve, a gente já entende que a gente tem uma dificuldade a mais para o processo de aquisição, né, de conhecimentos e de habilidades. Então, eles respondem antes das pessoas terminarem a pergunta. Então, quando você faz uma pergunta, antes que você conclua, eles já estão dando uma resposta, e às vezes a resposta, obviamente, pode ser que aconteça errada, né? Porque justamente não se ouviu o questionamento todo, não se ouviu a pergunta inteira. Então, percebam como o comportamento, ele interfere no processo de aprendizagem, no processo de aquisições mesmo, de habilidades. Jogo dos 7 erros é um jogo interessante para a gente fazer com esse estudante que tem esse perfil, que tem esse funcionamento comportamental, né? A dama, que são jogos que exigem parada e tranquilidade para serem executados. Então, hoje a gente conceituou, né? A gente trouxe características, a gente trouxe evidentes para que vocês entendam o funcionamento do estudante que tem o TDAH. Nos nossos próximos encontros, a gente vai falar das implicações pedagógicas e a gente vai trazer sugestões para que vocês possam fazer um trabalho significativo, tanto na sala de recursos, na sala regular e as famílias também. Então, a minha fala hoje é também para você, pai e mãe, que está assistindo o nosso programa, para que vocês aproveitem essas proposições, essas dicas e essas informações e façam parcerias de verdade com a escola que favoreçam o desenvolvimento dos filhos de vocês. Então, no nosso próximo encontro, continuaremos com essa temática, trazendo outras informações indispensáveis para o desenvolvimento dos estudantes. Espero vocês!